meu canal. Aqui vamos tratar de assuntos interessantes. Fica ligado no nosso canal, se inscreva, dê o seu like e vamos ao que interessa. Olá, meus queridos irmãos, aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Bom, e nós vamos começar um novo estudo. Como eu tinha prometido anteriormente, que nós viríamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora nós vamos dar continuidade ainda nesse estudo. Nós vamos para os evangelhos sinóticos, meus queridos. Então, nós vamos começar nosso estudo com a leitura da palavra de Deus que está no Salmo 125, onde diz assim a palavra do nosso Deus: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á, ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença em oração, Pai. Queremos te pedir que o Senhor venha abençoar cada vida, cada pessoa, meu Deus, que se colocar, meu Pai, para estudar conosco, meu Deus, esse estudo sobre os evangelhos sinóticos, Senhor. Que seja uma bênção na vida de cada um, que cada um cresça na graça e no conhecimento do Senhor, ó Pai. Deus, que possamos estar ali prontos, a responder à razão da nossa fé, Senhor. Por isso, esse é o motivo, Pai, desses estudos, para que vidas sejam abençoadas, vidas possam responder, meu Deus, pelo motivo de sua fé, pelo motivo que tem a Jesus Cristo como único Deus verdadeiro, Pai. Por isso, abençoa as pessoas, abençoa os lares, abençoa as famílias, Senhor. Neste período de pandemia, Senhor, alcança cada vida, Pai. É o que eu te peço. Toca, estende as tuas mãos, Senhor. Guarda cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço neste momento, meu Senhor. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, e nós vamos começar o nosso estudo. Aí está o tema do nosso estudo, Evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, irmãos, são estudos, dos fenômenos de concordância e discordância, dessa mistura, desses evangelhos. Faz-se necessário uma reconstrução da história com o objetivo de trazer às caras algumas relações, analítica, isto é, em olhar por inteiro, ou seja, desde a época de sua origem até a sua incorporação dentro dos livros do Novo Testamento. A análise dessa origem, deste material, é chamado de crítica de forma. Para alguns estudiosos, Marcos foi uma logia de Mateus. Lucas mostra que havia outros escritos sobre Jesus, como se vê ao analisar os capítulos 1, 2 de Mateus. Aponta diferenças de genealogia e também no Sermão do Monte. Introdução. Temos no Novo Testamento aquilo que se chama de 4 evangelhos, 4 livros, onde 3 deles são chamados de sinóticos. O que trataremos aqui
neste estudo, com o objetivo de trazer esclarecimento sobre os mesmos. Então nós vamos, irmão, nos deter aqui sobre apenas os evangelhos sinóticos, certo? É o tema desse nosso estudo, onde nós vamos tentar aqui trazer algum esclarecimento a respeito de cada um desses evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, né? Nós vamos tentar abordar de forma clara e objetiva esses três evangelhos, né? E mostrar para vocês o que há, né, de semelhança entre eles e suas diferenças, certo? Então que vocês fiquem atentos a cada estudo. Então a pergunta é: o que é evangelhos sinóticos? São os três primeiros evangelhos, devido à semelhança entre eles na escolha dos relatos sobre Jesus, na ordem destes relatos, na estrutura e até nas palavras escolhidas para as narrativas em cada um desses livros. De acordo com os estudiosos, os quatro evangelhos, os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam grandes semelhanças em si, de tal forma que podiam ser colocados em três colunas paralelas e descobertas as semelhanças e diferenças do texto entre eles. Deste estudo surgiu o nome sinótico, do grego sim, juntos, né? E ópse, que é ver, e os assuntos apresentavam correspondência entre eles. Os maiores estudiosos desta área foram os exegetas alemães, que concluíram que os textos provinham de uma mesma fonte e passaram a chamar esta fonte, que se deu origem aos textos, né, de que abreviatura de Kelly, que significa fonte na língua alemã. Tal conceito começou a ser aplicado no século XVIII por alguns exegetas. Então a gente vê, né, que se nós colocarmos esses três evangelhos de formas em colunas paralelas, nós vamos ver que há entre eles semelhanças e diferenças, né? Então foi isso o que eles começaram a fazer, esses estudiosos alemães, né? Eles observaram que havia essa semelhança e diferença entre esses três evangelhos, e também percebe-se na estrutura deste, também nas palavras escolhidas, né, nas suas narrativas. Vai se ver essa semelhança e essa diferença. Os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Mateus escreve em Jerusalém para a comunidade judaica cristã. Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés. Marcos descreve Jesus não tendo onde reclinar a cabeça e não tinha tempo nem para comer. Mateus 6,31. Lucas não conheceu Jesus, foi secretário de Paulo e seu médico, escreveu seu evangelho numa perspectiva dos pagãos, dirigiu-se para Antioquia, cidade em que Paulo iniciou muitas de suas viagens apostólicas. Sendo médico, as descrições de curas de Jesus são muito detalhadas. Isto mostra o que nesse evangelho é diferente dos outros dois. Quer dizer, Lucas ele vai detalhar mais as operações de milagres, né, que Jesus realizou. Então Marcos vai dar ênfase, né, a essas obras que Jesus realizou de cura, de operações de maravilhas. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Ele usou uma fonte já conhecida dos ditos de Jesus.
Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele conhecia o evangelho de Marcos, utilizando este evangelho na leitura comparada entre os três, pode-se identificar. Acrescenta elementos próprios, fatos de Jesus, julga intensamente para a comunidade. Lucas, o último dos sinóticos a ser escrito, possuía duas fontes, a fonte chamada de Kelly, ditas de Jesus, respeitados na comunidade, e conhecia os evangelhos de Marcos e Mateus, acrescentando suas características próprias e textos que julgava importantes para a comunidade. Exemplo, a parábola do filho pródigo só aparece em Lucas. Os evangelhos sinóticos estão relacionados um com a outra da seguinte forma: Marcos, versículos 601, Mateus possui 1068 versículos, Lucas possui 1149 versículos. Podemos verificar que o Evangelho de Mateus adquiriu de Marcos 600 versículos. Lucas tomou de Marcos 350 versículos. Observação, né? Há uma fonte não identificada que não foram encontrados textos que colaborou com os 235 versículos para Mateus e Lucas. Com isso, os textos próprios de cada evangelho seria Marcos 68 versículos, Mateus 233 versículos, Lucas 564 versículos. A gente tem aí um quadro, né, que mostra a relação entre os evangelhos sinóticos, né? A gente tem aí certos números em cada um dos evangelhos nessa relação entre os evangelhos sinóticos. A tripla tradição possui conteúdo dos três evangelhos, narrativa sobre os eventos da vida de Jesus, iniciando pelo seu batismo e terminando com a descoberta descoberta do túmulo vazio após a crucificação. Inclui algumas parábolas, como a parábola do grão de mostardas. A tripla tradição é responsável por 76% dos textos de Marcos. Observação: parte deste material está presente em quase todos os evangelhos. Já a tradição, ela explica os 200 versículos compartilhados entre Mateus e Lucas, contudo ausente em Marcos. Tais conteúdos implicam em discursos e ensinamentos de Jesus, sermão da montanha, parábolas. Também inclui 3 versos de Mateus, que é Mateus 3, versículo 8 ao 10, que são atribuídos a João Batista. O último verso deste grupo está em Mateus 7,19, atribuído a Jesus. A história do servo do centurião, que está em Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 13. Já o material de Marcos e Mateus possui a história da morte de João Batista, que vai de Mateus 14, do versículo 1 ao 12, e Marcos 6, do 14 ao 29. Temos a multiplicação dos pães, Mateus 14, 13 ao 21, Marcos 6, do versículo 30 ao 44, Mateus 15, 32 ao 39 e Marcos capítulo 8, versículo 1 ao 10. Temos também a proibição do divórcio em Marcos 10, do versículo 2 ao 12, e Mateus, do capítulo 19, do verso 1 ao 8. Também temos a narração da morte de Jesus em Marcos
capítulo 15, verso 34 ao 41, e Mateus do capítulo 27, do verso 45 ao 56. Já o material de Marcos e Lucas possui a expulsão de um demônio em Cafarnaum, Marcos capítulo 1, versículo 21 ao 28, Lucas capítulo 4, 31 ao 37, a multiplicação dos pães e peixes, Marcos capítulo 6, verso 30 ao 44, Lucas capítulo 9, verso 10 ao 17, e a ascensão de Jesus, que está em Marcos capítulo 16, versículo 19, e Lucas capítulo 24, versículo 50 ao 53. Já o material de Marcos possui 40 versos, a parábola da semente, Marcos 3, verso 20 ao 21, a parábola da colheita, Marcos 4, 26 ao 29, os dois milagres, Marcos 7, do 31 ao 37, Marcos 8, do verso 22 ao 26, e os dois fragmentos sem significados, Marcos 9, verso 49, e Marcos 14, 51 a 52. E a declaração da mulher que descobre o túmulo vazio e não disse nada a ninguém, Marcos 16, verso 8. Também o material de Mateus e Lucas já é bem extenso, né? É bem extenso, com algumas distinções e similaridades. A genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus, a ressurreição de Jesus. Mateus adiciona várias declarações ao Sermão da Montanha, várias parábolas, parábolas do credor incompassivo, parábolas das ervas daninhas, parábola dos trabalhadores da vinha, a profecia do julgamento final, e descreve o suicídio de Judas Iscariotes. O material de Lucas apresenta vários milagres e parábolas exclusivas, a parábola do bom samaritano, detalhes dos últimos dias de Jesus, que só é encontrado em Mateus e Lucas. Mateus é o único evangelho que declara que Jesus entrou em Jerusalém sobre os dois animais. Mateus é o único evangelho que declara que o túmulo de Jesus foi guardado por soldados. E Lucas é o único evangelho que relata que um dos dois ladrões crucificados ao lado de Jesus se arrependeu e recebeu de Jesus a promessa de entrar no paraíso. Isso está em Lucas, capítulo 23, verso 40 ao 43. Aqui nós vemos uma estrutura, cronológica e geográfica dos acontecimentos de Mateus, Marcos e Lucas. A gente tem essa tabelinha, Então dê uma estudada aí nessa tabela, tá certo? Façam uma comparação, olhem, estudem. E aí também a gente tem as características comuns entre os sinóticos. João Batista anuncia o Salvador, batismo de Jesus, a tentação de Jesus, os ensinamentos, milagres de Jesus e a transfiguração, julgamento de Jesus, a morte de Jesus, sepultamento de Jesus e ressurreição de Jesus Cristo. Então a gente tem aí as características comuns entre os sinóticos, entre Marcos, Mateus e Lucas. Agora, por que o Evangelho de João não é considerado sinótico? Irmão, João ele tinha uma perspectiva totalmente diferente dos outros evangelhos, João ele vai trabalhar no sentido de mostrar, de trazer qual era a missão de Jesus Cristo, João ele vai procurar provar que Jesus é Deus, ou seja, vai tratar da divindade de Jesus Cristo. Portanto, não se enquadra como sendo um evangelho sinótico. Isso a gente já estudou, nas aulas anteriores.
tá certo? Então vocês vão lá para o estudo do Evangelho de João e vocês vão ter esse estudo mais detalhado, tá certo? Obrigado, meus queridos irmãos. Jesus ama cada um de vocês. A palavra de João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cria não pereça. Então, por amor a mim, por amor a você, Jesus entregou o próprio filho, irmão, para morrer em nosso lugar, para padecer em nosso lugar. Que esse estudo, meus queridos, sirva de bênção para todos vocês. É um estudo rápido, tá certo? Então vocês acompanhem aí com a Bíblia, com o caderno, anotem.